Boa tarde. Já agora nós começamos o painel de encerramento do nosso 30º Seminário Internacional de Defesa da Concorrência e nós não teríamos de melhor forma como terminar do que a tradicional entrevista com as autoridades brasileiras e nós temos aqui o grande privilégio de ter essa mesa composta pelas autoridades representativas. Temos aqui o presidente do CAD, Alexandre Cordeiro, superintendente-geral Alexandre Barreto, temos também Dr. Valdir, Valdir Alves, representante do Ministério Público junto ao CAD, e Dr. Gustavo Ferreira, subsecretário da SEAI, também fechando aqui o SBDC, como historicamente o IBRAC faz. Bom, nós temos aqui algumas perguntas que eu vou dividir com o Ricardo Botelho, que é diretor de concorrência, como todos sabem, e a Flávia Chiquito, que é diretora institucional do IBRAC. Cordeiro, começo com você. Nós sabemos que você tem participado do IBRAC na condição de conselheiro, também participou como superintendente-geral e nos últimos anos, obviamente, como presidente do CAD, né? Podemos dizer que a sua visão ela é privilegiada em vista justamente desses diferentes ângulos, dessas diferentes funções que você exerceu durante esse tempo todo, né? E agora, pode ser que essa seja a sua última participação nesse seminário como presidente do CAD, visto que o seu mandato termina em julho do ano que vem, né? Obviamente que nós vamos cobrar a sua participação nesse seminário em outras funções que você vem exercer, que você vem escolher exercer, mas nós queríamos saber, temos curiosidade em saber como que você destacaria nesse tempo da divisão em termos de evolução, maturidade das discussões mantidas no mundo antitrust no Brasil, que são refletidas aqui no seminário, né? A gente gostaria que você destacasse ou indicasse também tendências que você enxerga para o futuro. Obrigado, René. Bom dia a todos. Bom, eu sou... Preciso dizer como eu sou de novo? Eu sou a mesma pessoa de ontem. Moreno, um pouco cabelo, estou usando um terno azul, uma gravata azul, tenho 1,86 m e sou presidente do CAD. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer. Eu fiquei sabendo que a festa de ontem foi promovida por uma empresa de eventos chamada Caminite. Vocês já ouviram falar, não? Do nosso querido Eduardo Caminite. Fiquei sabendo que ele tinha uma empresa de evento. É impressionante a criatividade das pessoas, né? Caminite. Sugestivo. Sensacional, cara. Sugestivo. Gente, olha só, eu, como o René disse, já tem um tempo que eu participo na qualidade de servidor do CAD, do IBRAC, e mais uma vez eu volto a destacar a importância desse evento, para toda a comunidade antitrust, e sinceramente eu acho que tende a crescer muito. E lógico que o crescimento do IBRAC, o crescimento do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência depende muito do crescimento da economia brasileira e da economia da América Latina como um todo. Por que eu estou dizendo isso? Se você olhar o histórico do CAD, as coisas vêm evoluindo em número de investigações, em número de atos de concentração, em tempo das decisões. E à medida que a economia brasileira for crescendo, a gente vai aumentando a quantidade de operações e, evidentemente, que os problemas também surgem e, portanto, o CAD vai ter cada vez mais uma relevância institucional na economia e na possibilidade de criar mercados mais competitivos, que é tudo que a gente quer no final do dia. Hoje, a gente tem uma média de 100 bilhões de reais em análise de fusão e aquisição por mês.
de 80 a 100 bilhões. E isso é um volume impressionante, com aproximadamente 650 operações no ano. Se a tendência for crescer, o CAD precisa cada vez mais se reestruturar. Então, se nós estamos aqui discutindo o futuro do CAD, a gente precisa olhar muito para fora, olhar as tendências, saber o que está acontecendo. E ontem, o painel que a Bruna participou nos deu um pouquinho de cor em relação a isso. Quais são as agendas internacionais e o que está acontecendo no mundo em relação ao direito concorrencial. E aí eu quero, em poucas palavras, não vou me alongar aqui, porque a gente tem um tempo curto e tem outras perguntas, mas o cenário mundial hoje em relação ao direito concorrencial, especialmente nos últimos 5 anos e agora daqui para frente, pode ter uma reviravolta muito grande. As eleições nos Estados Unidos claramente vão influenciar no pensamento do direito concorrencial no mundo inteiro. Veja, existiu uma agenda internacional do neobrandesianismo e de alguns temas cujas bandeiras foram levantadas pelo FTC, pelo DOJ, e a gente precisa entender como isso vai ficar agora, depois da eleição, porque as peças vão mudar lá. Essas bandeiras se mantêm da forma como estão, a agenda, por exemplo, de labor market continua como está, ou vai acontecer o que muitas pessoas anunciaram quando essa agenda surgiu, que isso era apenas um período, mas não se sustentaria por 2 questões específicas. Uma, as cortes americanas topariam o que a autoridade antitruste americana estava propondo, ou não, e a depender da eleição, tudo isso seria em vão. Isso é o que a gente tem que ficar de olho e pode impactar bastante no nosso trabalho. A reboque disso, nós temos uma discussão enorme, que foi inclusive objeto de painel e do Marcos Pinto em relação ao keynote speaker, ao que ele disse, que é a nossa regulação digital. Essa regulação digital, a gente segue uma tendência mundial, sem copiar ninguém, mas tentando pegar as melhores coisas de cada jurisdição e trazer para o Brasil uma adaptação do nosso mercado. E nós temos um desafio muito grande, porque não é só a regulação da economia digital. Nós temos projeto de lei de proteção de dados, nós temos projeto de lei de inteligência artificial e nós temos um projeto de lei, uma discussão enorme, que é maior do que essas que a gente está trazendo, que é de conteúdo. Veja, elas não deveriam se misturar. Essas discussões são completamente independentes, mas é impossível uma não contaminar a outra. Então, para quem olha a floresta toda, entende essa regulação como a regulação, de uma maneira genérica, das Big Techs. E aí, evidentemente, que cada instituição, com a sua missão institucional, aí olhando direto para a árvore, tem um papel muito importante. Em primeiro, tentar manter-se dentro da sua própria competência e sempre, para além de qualquer coisa, saber que a regulação que tem que ser feita tem que ser no ponto ótimo, para que a gente não comece a gerar um problema de falha de governo e aí a gente tem um problema maior ainda, que é diminuição de inovação. Lembrando que toda essa discussão parte de uma maneira ampla, de uma discussão de Estado democrático de direito, que não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, que passa pela questão do conteúdo, que passa pelo tamanho dessas empresas e a capacidade de poder ampliar, de cometer ilícitos em diversas áreas, e uma disputa geopolítica no mundo, especialmente por conta da localidade que essas empresas estão, da nacionalidade dessas Big Techs, e aí, evidentemente, que o crescimento do protecionismo no mundo inteiro vai trazer
uma série de dificuldades. Para a gente tem que se preparar para isso, saber como é que o CAD vai se portar em relação a esse cenário todo. Obrigado. Foi curto, não demorei muito? Muito bem. Obrigado, presidente. Bom, boa tarde a todos. Sou o Ricardo Botelho, diretor de concorrência do IBRAC. Tenho pele clara, cabelos escuros, barba curta, usando um terno azul, camisa branca, gravata cor-de-rosa. Minha pergunta é dirigida ao nosso superintendente-geral do CAD, Dr. Alexandre Barreto. Barreto, em primeiro lugar, como já é tradicional no nosso Seminário Internacional de Defesa da Concorrência, eu gostaria de ouvi-lo, em nome aqui do comitê, do seminário, de ouvi-lo, ouvir um rápido balanço sobre o ano da superintendência, sobre a sua liderança, em 2024. Em segundo lugar, nós, do IBRAC, temos acompanhado de perto, sabemos que, para além da análise de operações e das investigações conduzidas pela SG, há vários projetos em andamento. Um dos destaques, sem dúvida, é o E-Notifica, um projeto concebido para automatizar e dinamizar a submissão de atos de concentração ao CAD, cuja versão atualizada foi, inclusive, lançada e anunciada na semana passada, no dia 1º de novembro, pela Superintendência Geral, uma versão que aperfeiçoa já o formato exitoso do E-Notifica. Nós, do IBRAC, Comitê de Concorrência, também o IBRAC Júnior, se organizou para colher entre os associados sugestões de aperfeiçoamento dessa ferramenta e queria aqui, de público, agradecer a abertura, o diálogo construtivo, e a recepção da SG em relação a essas sugestões. É sempre uma satisfação para o IBRAC poder contribuir. Então, seria nesse ponto também muito interessante ouvi-lo um pouco mais sobre o E-Notifica, seus impactos já notados nas rotinas de análise e também o que podemos esperar como próximos passos dessa frente mais ampla de iniciativas de modernização e digitalização do processo de notificação e de análise de operações pelo CAD. E, por fim, quais seriam os outros projetos prioritários e entregas planejadas pela SG para 2025. Na quarta-feira foi anunciado um outro projeto importante, do qual também o IBRAC se orgulha muito de ter contribuído com as discussões, que foi o lançamento da consulta pública da minuta de um novo guia de leniência antitruste. Então, gostaríamos também, para fechar nessa primeira parte, no que podemos esperar da SG em 2025. Obrigado. Legal, Ricardo, obrigado pela pergunta. Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Barreto, seguindo o protocolo, sou homem, 1,90 m, branco, cabelos cada vez mais brancos e, acima de tudo, flamenguista. E domingo seremos campeões da Copa do Brasil, Mariana. Com certeza. Ricardo, é legal falar do E-Notifica, que eu acho que ele é exemplificativo de uma postura do CAD que dialoga muito com essa necessidade de adaptação constante, que é uma característica do CAD, que foi ressaltada pelo presidente Cordeiro. Eu tenho já 30 anos de experiência no serviço público, Ricardo, transitei por diversos órgãos, conheci outros tantos. Posso afirmar, sem nenhuma sombra de dúvida, que o que existe hoje no Brasil, em termos de política de defesa da concorrência, o que existe hoje no Brasil no CAD é diferente quando a gente compara com o universo da administração pública. O CAD, sem dúvida alguma, está no patamar das autoridades antitruste mais evoluídas no mundo. A gente tem um diálogo franco, aberto com as principais autoridades no mundo. E temos poucos exemplos de outros órgãos públicos no Brasil que atingiram esse patamar de qualidade. Obviamente, esse nível de excelência do CAD é fruto de um trabalho constante ao longo dos últimos anos. Aliás, são 30 anos do seminário do IBRAC, são 30 anos da Lei 8884, que podemos considerar um grande marco para o antitruste no Brasil.
E se analisarmos, Renê, 30 anos no passado, o quanto que se evoluiu em termos de políticas de defesa da concorrência, isso graças a um diálogo, uma parceria entre o Estado e o setor privado. É um outro traço característico da defesa da concorrência no Brasil, que eu vejo pouquíssimos paralelos em outras políticas públicas, esse nível de colaboração, esse nível de diálogo que é mantido entre o Estado e o terceiro setor, entre o Estado e o mercado. Dentre as várias razões que podem explicar o sucesso do CAD, sem dúvida esse é um dos traços característicos e que distinguem o CAD. Fazendo diálogo com o E-Notifica, Ricardo, eu acho bem legal falar dele, porque ele é mais um exemplo dessa parceria. É uma ferramenta que foi criada por nós no CAD para facilitar o procedimento de notificação de atos de concentração, fruto de um esforço constante em prestar melhores serviços para a sociedade, em sermos mais ágeis em nossa análise. E desde o início do desenvolvimento desse projeto, o IBRAC sempre foi, Renê, um parceiro constante, apresentando sugestões, testando a ferramenta, apresentando críticas construtivas, positivas, tanto que a versão que lançamos na semana passada, a versão 1.1 do sistema, ela contém uma série de alterações, fruto dessa parceria que nós tivemos com vocês, Ricardo. Então, podemos dizer que o E-Notifica é, sim, um fruto dessa parceria, uma construção coletiva entre o CAD e a comunidade. Também é legal falar do E-Notifica porque ele, como o Cordeiro mencionou, estamos num trabalho de constante evolução e o E-Notifica é mais um exemplo dessa evolução constante que procuramos ter na instituição. A ideia é que o processo de notificação de atos sumários seja feito de maneira completamente automatizada. Já estamos trabalhando na fase seguinte do projeto, que é a incorporação de elementos de inteligência artificial para fazer a primeira análise dos casos sumários. E isso, além de tornar mais ágil, mais fácil o processo em si para a comunidade, vai levar a uma redução significativa dos prazos de análise no âmbito do CAD. Temos trabalhado nos últimos anos, todos nós, toda a equipe da Superintendência do CAD, de maneira geral, para racionalizar procedimentos, para que tenhamos análises mais rápidas, para que tenhamos maior capacidade de investigação. Nesses 2 primeiros anos de mandato, acho que foi um trabalho de organizar a casa e os resultados já podem ser notados. Todos que lidam com o CAD percebem que estamos decidindo de maneira mais rápida, estamos abrindo mais casos. Esse ano, Cordeiro, até final de outubro, foram 586 atos de concentração notificados. Provavelmente a gente chega no final do ano com um número recorde, algo em torno de 650 casos. E o prazo médio de análise caiu em 2022, estava em torno de 34 dias. A gente deve fechar o ano de 2024 com 21 dias de prazo médio, uma redução significativa no prazo de análise. Temos mais casos abertos e diversos projetos em andamento, Ricardo, fruto dessa tensão constante em estar continuamente desenvolvendo a instituição. Além do E-Notifica e da revisão do Guia de Leniência que você mencionou, temos em discussão hoje no CAD o Manual de Condutas, de Análise de Condutas Unilaterais, que está em elaboração, a gente deve lançar no ano que vem. Um guia de colaboração entre concorrentes também em análise, que a gente deve lançar no que vem. Temos um grupo de trabalho sobre indução à conduta uniforme, tabelamento de preços, que também deve resultar num guia lançado no ano que vem. Isso numa esteira que o CAD sempre se manteve em ser inovador, ser transparente e, acima de tudo, ser um elemento de segurança jurídica e de incentivo para o ambiente econômico. A gente não pode perder isso de vista. Bom, Ricardo, seriam muitas coisas que a gente poderia falar, mas o tempo é curtíssimo e a gente está naquele momento entre o final do evento e o almoço, então a gente tem que se conter. O CAD sabe se autoconter muito bem, eu vou finalizar agora, mas, obviamente, ficando à disposição para outros esclarecimentos. Obrigado.
Bom, boa tarde a todas e todos. Vou me apresentar, sou Flávia Chiquito, diretora de Relações Institucionais do IBRAC e sócia da Manesco Advogados. Sou uma mulher de pele clara, cabelos pretos, olhos pretos e estou vestindo um blazer azul marinho com risca de giz. Eu vou dirigir a próxima pergunta para o representante do Ministério Público Federal, Dr. Valdir Alves. Dr. Valdir, considerando que seu mandato se encerra agora, dia 22 de dezembro, a gente vai fazer uma pergunta mais abrangente para você contar um pouco um balanço desses 4 anos, né, que começou no auge da pandemia da Covid-19, né, com desafios até então desconhecidos. E também, além disso, né, a gente sabe que as instituições brasileiras, de um modo geral, elas vêm enfrentando um período pós-Lava Jato. E nesse sentido, também seria importante ouvi-lo, né, sobre os desafios institucionais, sobre perspectivas de acordos de leniência, de combate a cartéis, assim como sobre os instrumentos de cooperação entre as instituições relacionadas a esse tema, né, e até que ponto o princípio da independência das esferas ele tem que ser relativizado na sua aplicação. E, por fim, dos casos que você opinou no CAD, qual foi, na sua opinião, o mais emblemático, seja por ter algum mercado importante ou uma análise, né, que tenha fixado uma análise que trouxe aí, que surtiu efeitos desejados? Bem, bom dia. Valdir Alves, pele clara, uso barba e 1,80 m de altura e estou trajado com um paletó azul. E, inicialmente, queria agradecer ao IBRAC o convite e novamente estar aqui, doutor René, também a doutora Silva Fagá, que é o terceiro IBRAC que participo e faço com muito gosto. E queria elogiar não só a organização, os temas e também a questão da homenagem que foi prestada ontem ao doutor Mauro Grimberg, que para nós é sempre uma alegria vê-lo e esse reconhecimento que ele recebe aqui da comunidade antitrust. E até falava com ele de manhã, eu tive um primeiro contato com o doutor Mauro, acho que foi em 2000, posso falhar a memória, apesar de, desde 96, estar no Ministério Público Federal. E até lembrei depois do antitrust, como ele foi construído. Eu lembro que, em 1990, eu tive o primeiro contato com a questão da cláusula raio dos postos de combustíveis no escritório. Foi judicializado, depois teve uma mudança da regulação da ANP, na época do Ministério, claro, das Minas, né, energia, e foi resolvido. Então, esse tema para mim sempre foi muito importante e quero dizer que com essa empolgação eu cheguei no CAD, numa primeira sessão que foi virtual, a época presidente o Dr. Barreto, e nesse período eu diria, né, são 2 mandatos, então, 21, 22, 23, 24, eu procurei estabelecer frentes, né? A primeira, acho que foi uma questão, né, de uma interlocução bastante significativa entre o Ministério Público Federal, o CAD, e também Ministério Público Estaduais, que eu trouxe para esse debate, sempre uma tarefa de aproximação, dentro dos processos, que é uma função de obrigação, né, de haver uma atuação de custos juris. Também me empenho, participo bastante dos debates, tenho uma abertura muito grande, doutor René, para diálogo com os advogados, né, e recebo todos. Então, acho que é importante, né, essa interlocução e para a gente buscar sempre a melhor solução. Também tive, me parece, sempre uma vontade de inovação, né? Então, seja aqui oportunizado pela participação
em novas searas que o Ministério Público Federal não atuava, que era a questão da negociação, né? Tivemos o caso Nestlé, que foi negociado, a sensibilidade do presidente Cordeiro, de integrar a comissão de negociação, e chegamos a uma boa solução, e principalmente aquilo me moveu para manter prerrogativa de tribunal que fez um rejulgamento do ato de concentração, apesar de que acoplado, né, já com um acordo, ou seja, aquilo que me parece que não é espaço para o judiciário decidir, apesar de que tinha parecer até nesse sentido, né, mas felizmente foi preservada a autonomia e a independência do tribunal. Também tenho me manifestado bastante em sessões, e tenho proposto, inclusive, acho que a inovação, mais uma vez, lembrando do que o CAD hoje faz no âmbito da negociação, em razão da limitação da leniência, de apenas o primeiro leniente poder fazer a negociação. Hoje nós acoplamos, então, o TCC com a NPP, que também, o doutor Barreto sabe disso, houve um empenho de minha parte, assim, de trazer para o tribunal a importância dessa resolutividade, principalmente para o jurisdicionado e também para boa solução, né? Então, resolvendo a questão administrativa e também a questão penal. Também tive o privilégio de participar em visita técnica, né? Eu acho que também é uma coisa que, enfim, eu venho de uma escola que estuda bastante, mas que tem que ter muito próximo à sua realidade. Então, você conhecer os setores, né? Essa abertura nós tivemos. Acho que foi um período também de bons diálogos. TRF4, por exemplo, né? Nós não sabemos aqui os pormenores, o grande público não sabe, mas no TRF4, por exemplo, a competência para julgar ações concorrenciais eram das turmas tributárias. Nós atuamos para mudar o regimento interno para passar a ser novamente das turmas administrativas. Foram cursos que foram ministrados sempre com a ajuda, né, do CAD, doutor Barreto esteve conosco, o doutor Cordeiro também sempre nos auxiliando, e estivemos então, né, no TRF4 dando cursos. Eu particularmente tenho e gosto da academia, então eu não só procuro escrever, mas também nós temos eventos que eu pude, de alguma forma, organizar, e aqui lembro, né, da parceria feita com o CAD, da nossa Escola Superior do Ministério Público Federal, e depois também a UNB se junta, e o próprio IBRAC, que no ano passado também esteve conosco, e fruto disso, e aqui eu vou pedir para fazer um merchandising, como organizador, não porque a gente não tem direito autoral algum, né, mas a gente então isso aqui é fruto de um trabalho que os palestrantes do seminário do ano passado sobre regulação e concorrência aceitaram, e é um trabalho que eu acho que expõe o esforço das autoridades, o esforço inclusive das agências reguladoras. Tem uma parte bastante importante sobre análise de impacto regulatório e de resultado. E aqui eu dou a minha gratidão, né, principalmente, inicialmente, a minha querida amiga e que foi orientadora no meu pós-doutorado, a doutora Amanda Flávio, né, de também ter uma parceria, né? Nós temos agora um outro evento, que já vamos ter no dia 18 e 19, o doutor René e a doutora Silva Fagá estarão conosco. Então, autores que vieram para essa obra são pessoas que estavam lá, sejam os conselheiros, né, Vitor, Gustavo Augusto, também o doutor Barreto, né, integra a obra, ex-conselheiros, né, Hoffman, Márcio, Christian, que está aqui, né, o pessoal do CAD, Lilian, Raquel, né, não quero esquecer de outros nomes, né, também integraram essa obra, né, e eu cito os que estavam aqui, que eu lembro, e que eu acho que é fruto
do empenho e, assim, de desejar e almejar o Antitruste ser um espaço nobre, né, e um espaço melhor, né. Eu acho que a questão de hoje nós termos, né, até eu anotei a outra pergunta, era a perspectiva dos acordos de leniência, né. Eu acompanhei ontem também o painel da questão da leniência, né, do padrão do estándar probatório dos acordos, e acho que sim, acho que tem espaço para a gente aperfeiçoar. Eu, particularmente, acho que nós temos que trazer uma consciência, né, de que é uma boa solução a leniência, ela é segura. Acho que dá para avançar em conteúdos, a questão da reparação de danos concorrenciais, que talvez seja uma questão mais sensível. Eu, particularmente, vejo ela como possível, sim, de negociação. E também acho que é importante, né, não só essa atuação que hoje já existe, e aí deve-se muito ao CAD, doutor Barreto, essa atuação, né, de sempre trazer o Ministério Público para negociar, pelo menos no âmbito federal, que eu conheço. Os Ministérios Públicos Estaduais também estão integrados, né, e agora trazer também a CGU e TCU, a gente sabe que tem as suas peculiaridades, mas eu acho que vai ser possível, né, aperfeiçoar. Eu diria, no âmbito do setor público, me parece que a importância da clareza da atuação desses atores, isso seria algo importante, né? E também a gente conseguir levar para o Estado essa maturidade de ver esse trabalho de negociação como algo importante, seja para a resolutividade, mas também para a segurança, principalmente de mercado, né? Ferramentas que a gente hoje está desenvolvendo para também ter uma atuação mais efetiva e rápida. Eu chamaria a atenção aqui do PL 1332 de 2020, que está na Câmara dos Deputados. Eu acho que ele é importante até para a comunidade antitruste, porque ele vai estabelecer o padrão de atribuição do Ministério Público e de competência do Judiciário, e vai trazer, eu acho que, clareza para os contornos dele. Então, o Ministério Público Estadual estaria no âmbito dos estados e o Ministério Público Federal no que fosse interestadual ou internacional, para afastar hoje algumas confusões que há. E quero aqui dizer, com a maior tranquilidade, doutor René, que no âmbito do Ministério Público Federal se negocia rapidamente e se negocia bem, né? Isso seria importante também para as leniências, né? E como último caso, não sei se eu tenho tempo ainda, Sim. Um caso, né, que eu, de tantos que eu poderia enumerar, mas foi aquele primeiro, né, aquele primeiro difícil, que era um caso de conduta, né, de acesso aos tubos, são hidrantes de distribuição de combustível de Guarulhos, né? E eu lembro, né, que na equipe, aquele primeiro trabalho que você debate mesmo para valer, né, havia, né, algum consenso e apenas um único dissenso, né? E eu tive que, enfim, também, né, ver que pela sucessão de manifestações no processo que havia, né, a SG tinha uma manifestação de condenação, porque era um caso de acesso à distribuição por meio de hidrantes, né, o abastecimento de aeronaves de grande porte, principalmente internacionais, sem usar os caminhões tanque. E, claro, ali estava em debate o acesso para um conteúdo ocioso de não ocupação daquele hidrante, porque ele foi construído com dinheiro particular em espaço público, então ele tinha um tratamento de uso temporário. Mas como havia uma manifestação inicial da Procuradoria do CAD pela condenação, depois a manifestação do Ministério Público Federal era pelo arquivamento, porém se pediu um estudo econômico, o DE fez o estudo econômico, em razão do estudo econômico, a Procad muda de entendimento, também opina pelo arquivamento, e o Ministério Público também tinha que mudar de entendimento agora pela condenação, né?
Bom, o trabalho eu acho que foi importante porque ele trouxe perspectivas, né, de nós olharmos para setores regulados com olhos diferentes de outros setores, né? Eu diria assim, né, então tinha análise de uma atuação da administradora do aeroporto, uma análise da atuação das empresas, né, de distribuição de combustível, e também uma análise de acesso àqueles conteúdos, né? Claro, conteúdos econômicos, eu particularmente acho, né, que a questão ficou um pouco num plano secundário, e até quero dizer que no livro, tá, mais uma vez falar do livro, tem um artigo do conselheiro Vitor, que eu acho que é chave, né, onde ele vai tratar da função da Essential Facility, e ele vai trazer aquilo que foi a base no julgamento, né, de que em setores regulados, né, a análise me parece que ela vai mais para o âmbito da regulação e uma questão do próprio órgão público fazer a abertura ou a acessibilidade para a concorrência dentro do serviço concedido, claro, nos espaços em que ele está regulado, e ali estava regulado, né? A condenação aqui do CAD, né, ela ocorreu em 2022, e eu achei interessante porque antes do julgamento houve uma manifestação também das associações das aéreas, trazendo essa questão com uma importância, como a rivalidade, criando uma possibilidade no espaço de diminuição e redução de custos, onde sabemos que o combustível hoje, né, corresponde a mais de 50% do custo desse serviço. Também houve um trabalho, né, da própria OCDE, né, então ela teve um relatório sobre aviação civil 2022, e esse conteúdo foi importante para a decisão do CAD. Então, a decisão do CAD ela vai condenar a conduta, né, por barreira artificial à entrada, e também houve condenação da própria administradora do aeroporto por ela ser omissa em não dar resolutividade para um conteúdo que estava normatizado no contrato público. É claro que a gente usou como fundamento também o guia horizontal, né? E também se estabeleceu regras de acesso. Então, eu acho que esses conteúdos, né, foram importantes, e aí vem, talvez, o grande resultado, né? Houve uma atuação também paralela da ANAC, que condenou a administradora do aeroporto, e ela muda a sua resolução. Então, a atual resolução 717, que é a questão, né, do acesso à distribuição de combustíveis, ela foi uma resolução que alterou a anterior, em razão desse julgamento. Então, eu vejo a extensão, né, e a imbricação desses conteúdos, né, como é importante esse diálogo com as agências, esse diálogo com o setor privado, né, e esse diálogo que a gente está tentando fazer, doutor René, com os nossos cursos, e que bom que o IBRAC, né, tenha essa abertura. Muito obrigado, doutor Valdir. Essa situação sua, aliás, parabenizo pelos 4 anos no CAD, no tribunal, e é muito bom saber da atuação do Ministério Público, da sua atuação acadêmica, mas junto ao TRF, porque isso, obviamente, aproxima o direito à concorrência com o judiciário, que é uma pauta relevantíssima. Bom, passando agora para o doutor Gustavo Ferreira, nós sabemos que a SEAI tem uma longa história de serviços na área de defesa da concorrência, então nós pedimos para que pudesse compartilhar conosco as principais políticas que estão hoje no radar da SEAI e, de alguma forma, que afetam a política de defesa da concorrência, né? Indicaria, por exemplo, sabemos aí que tem a questão envolvendo regulação, concorrência, e também, se puder falar sobre sustentabilidade, sabemos que é um tema da sua familiaridade, doutor Gustavo, se puder tratar desses temas, agradecemos. Obrigado, Renê.
Eu sou Gustavo Henrique Ferreira, subsecretário de Acompanhamento Econômico e Regulação do Ministério da Fazenda. Sou pele clara, cabelos pretos, barba curta. Estou vestindo um costume cinza claro e uma camisa azul e branca listrada. Agradeço, Renê, pelo convite de poder compor essa mesa, representando o secretário Marcos Pinto, que esteve aqui com vocês no primeiro dia deste evento, representando também a minha equipe que está aqui no evento, Ravi Madruga, Cristiane Albuquerque e a Tainá Leandro, que participaram dos painéis. Eu, infelizmente, consegui chegar apenas ontem à noite aqui no evento, porque estava representando o secretário Marcos em um evento que ele deixou de comparecer para estar aqui com vocês na noite anterior. Então, agradeço muito a oportunidade. Cumprimento meus colegas de mesa, Dr. Valdir, Alexandre Barreto, Alexandre Cordeiro, presidente. E, Renê, falando um pouquinho do trabalho da secretaria, eu vou começar contando um pouquinho quando eu recebi o convite do secretário Marcos Pinto para assumir a SEAI. Eu confesso que fiquei com uma pequena dúvida se esse arranjo da SEAI era o mais adequado e se eu seria a pessoa mais adequada para assumir esse papel, porque eu venho de origem do setor de regulação e a subsecretaria tem que dividir esses dois papéis entre regulação e concorrência, e é uma responsabilidade muito grande assumir um órgão que está previsto no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, mas o argumento que me mostrou que era adequado esse arranjo, ele vem da leitura do próprio artigo 19 da lei do SBDC, quando se vê que o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência ele não precisa de um outro órgão antitruste. Apesar de ser o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, a gente não quer que haja concorrência entre os órgãos do Sistema Brasileiro. Então, e o CAD faz esse papel de maneira brilhante, com estrutura fantástica, com conhecimento técnico exemplar. E a leitura do artigo 19 mostra que o papel principal da SEAI é promover a concorrência no âmbito da administração pública. Então, eu responderia a sua pergunta não dizendo como que as políticas da SEAI afetam a defesa da concorrência, mas sob a ótica contrária, como a defesa da concorrência, como a promoção da concorrência afetam as políticas que a gente discute no âmbito do Ministério da Fazenda, no âmbito do governo, porque eu acho que esse é o papel principal quando eu assumi a SEAI, de tentar mostrar isso, mostrar que concorrência tem que ser uma dimensão que a gente observa em toda atuação estatal, seja na política tributária, na política fiscal, na organização de mercado, na política pública, na política regulatória, com certeza. A gente precisa observar a concorrência como um vetor, uma dimensão que deve ser analisada em todos esses aspectos. Então, um dos primeiros assuntos que eu levei para o secretário Marcos, ainda quando cheguei na secretaria em janeiro do ano passado, eu já estava na Secretaria de Reformas Econômicas como diretor, foi, por exemplo, o assunto de devedor contumaz. O problema de sonegação de tributos afeta especialmente o setor de combustíveis, afeta também outros setores, mas levei esse assunto não sob a ótica da perda de arrecadação, apesar de estar no Ministério da Fazenda, não era essa a ótica, é a ótica de como isso é danoso para a concorrência, como isso estabelece uma concorrência desleal e como esse problema por si só, por mais que não houvesse perda de arrecadação, merece ser enfrentado para que o mercado se organize de uma maneira mais eficiente. Quando a gente fala de política tributária, citando alguns outros exemplos, a gente sabe que setor de transporte de passageiros, que é outro setor que tem um debate concorrencial muito forte, existe uma falta de isonomia tributária. A tributação em cima da empresa de transporte regular é uma, a tributação em cima de uma empresa de transporte por fretamento, por exemplo, é outra. Isso precisa ser corrigido. Setor de petróleo, gás, se uma empresa é operadora de um campo, ela tem um determinado benefício tributário para instalar uma infraestrutura. Se é um operador independente, que teoricamente seria melhor para a concorrência que houvesse um operador independente naquela infraestrutura, ele não tem direito a esse benefício tributário. Eu acho que esse é o ponto que a gente, na SEAI, vem tentando trazer dentro do governo, como que a gente olha a política pensando em defesa da concorrência. Política pública, imagino que o secretário Marcos tenha comentado aqui do Desenrola, que foi uma política desenvolvida dentro da Secretaria de Reformas Econômicas. Ali a gente tem uma garantia do Fundo Garantidor da União. A gente poderia alocar essa garantia de todas as formas possíveis. A forma escolhida foi fazer um leilão para quem desse o maior desconto em cima daquela dívida que seria garantida.
Política fiscal, temos um programa, e aí já passando um pouquinho na parte de sustentabilidade, o Tesouro Nacional desenvolveu um programa, o Ecoinvest Brasil, que trata do aporte de recursos públicos em instituições financeiras para alavancar investimento estrangeiro. E, de novo, poderia fazer esse aporte nessas instituições por qualquer forma, poderia simplesmente colocar esse recurso no BNDES, para que o BNDES operasse essa linha. Mas não, a gente optou por fazer um leilão desse recurso para aquelas instituições que alavancassem mais esse recurso público, trazendo mais capital privado. Então, acho que respondendo sua pergunta diretamente, eu acho que esse é o tom que a gente quer dar para a SEAI, trazer a concorrência para a elaboração de política, para a atuação do governo. Falando de sustentabilidade de novo, que é um tema que eu já vinha conduzindo dentro da Secretaria, quando se fala em política ambiental, mudanças climáticas, redução de emissões, existem vários instrumentos. O instrumento que o Ministério da Fazenda elegeu como prioritário, que a gente espera que seja votado pelo Congresso Nacional ainda esse ano, é o mercado de carbono, que é uma política que traz mercado, traz concorrência para que a gente consiga fazer redução de emissão com base no menor custo possível, porque a gente sabe que concorrência traz eficiência. Então, eu acho que é esse o viés que a gente busca trazer na SEAI, em cima desse assunto de concorrência, não como a gente afeta a concorrência, mas como a gente traz a concorrência para afetar a atuação do Estado. Eu acho que esse é o que difere e o que traz sinergia entre a SEAI e o CAD dentro do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado. Eu gostaria de me dirigir agora novamente ao presidente Cordeiro, e aproveitando o gancho do tema, voltar a falar do relatório do Ministério da Fazenda sobre o tema da regulação concorrencial de plataformas digitais. Como a gente já mencionou aqui nessa mesa, na quarta-feira tivemos a presença do secretário Marcos Pinto, da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, em que tivemos uma conversa muito interessante, enfim, com perspectivas importantes de mudanças legislativas em termos de competência, de poderes de investigação e de estrutura organizacional do CAD. O presidente Cordeiro já mencionou que esse tema é um dos desafios à frente por parte do CAD. Mas seria importante, agora, presidente, ouvi-lo com mais detalhes sobre como o senhor vê a perspectiva de implementação dessas recomendações, a sua visão sobre quais seriam os principais papéis e desafios para o CAD nesse contexto e que reforços institucionais acredita serem necessários para a instituição se adaptar a essas possíveis novas responsabilidades. Obrigado, Ricardo. Eu vou tentar ser bem breve mesmo, porque nós já estamos com uma avançada hora e temos um voo para pegar daqui um pouco e também vocês devem estar com fome, né? Imagina. Então, vou tentar ser o mais breve possível. Esse tema já é um tema que a gente vem discutindo há muito tempo, já foi discutido no primeiro painel aqui. Então, em vez de eu repassar toda a contribuição do Ministério da Fazenda e a contribuição que o CAD deu no chamamento público, eu vou tentar pegar um ponto que eu acho que é um ponto de um enorme desafio que a gente vai ter, que é uma coisa muito interna do CAD, como que nós vamos estruturar isso e a nossa, especialmente sob o ponto de vista da nossa unidade, se é que vai ser assim, se é que o CAD vai ter uma unidade específica para cuidar da questão de regulação da economia digital. Não sei se vocês vão lembrar, na época que a NPD estava sendo criada, a gente começou a discutir se não deveria trazer aquelas competências para o CAD. A gente chegou a fazer um projetinho, que era um projetinho muito interessante do ponto de vista de estrutura, em que a gente teria o tribunal e teria uma superintendência de dados, ou seja, superintendência de concorrência, superintendência de dados. Isso poderia ser levado para uma turma de 3 conselheiros, aí teria o pleno com 7. Seria uma estrutura mais ou menos nesse sentido, no formato de pirâmide, em que a maioria das decisões, como são tomadas hoje pela Superintendência de Concorrência, também seriam tomadas pela Superintendência de Dados. Pode ser que seja um modelo assim, pode ser que seja um modelo parecido com esse, e os recursos iam para uma turma onde seriam formados por 3 conselheiros, e aí uma possibilidade mais remota de outro tipo de recurso sendo levado para o tribunal, com alguns casos
sendo julgados lá. Bom, esse é um grande desafio. Veja, nosso maior problema, e essa fase a gente já passou, que vai regular ou não vai regular, acho que essa discussão ela está menor. Eu acho que a questão é como nós vamos regular isso, e especialmente olhando a perspectiva do CAD, o CAD está preparado para isso, eu entendo que está preparado para isso. Algumas poucas alterações a gente precisa fazer, especialmente de estrutura, mas o desafio é como a gente vai lidar com tudo isso e como essa estrutura vai suportar essa demanda de economia digital. Lembrando que isso não é novo para o CAD. Nós já fizemos isso uma vez, quer dizer, eu não estava no CAD, mas cheguei logo na sequência, com a Lei 2.529. Existia, evidentemente, uma desconfiança em relação ao CAD, se o CAD suportaria toda aquela mudança. E o CAD respondeu muito bem. Eu também não tenho nenhuma dúvida que nós responderemos tão bem quanto foi respondido naquela época, e eu acho que nós estamos preparados para resolver isso aí. Bom. Obrigado. Bom, vou fazer a próxima pergunta para o superintendente, Alexandre Barreto. Alexandre, você já falou, fez um balanço, falou de perspectivas para 2025, então queria trazer temas mais específicos da análise concorrencial, mas como a gente está com um tempo curto, eu queria fazer um rápido bate-bola sobre 3 temas. Pode ser assim? Pode. Sustentabilidade. O CAD tende a ter uma política open door, sendo mais flexível a acordos de cooperação em sustentabilidade, considerando uma política maior do governo mundial. Flávio, uma das características do CAD que é extremamente positiva é a objetividade da análise. Vou tentar ser bem sucinto na resposta também. Tem diversos ganhos na execução da política a partir do momento em que adotamos um padrão objetivo de análise em todos os casos que são submetidos à autarquia. Existem diversas outras políticas públicas que têm um diálogo com defesa da concorrência. Porém, na minha opinião, essa é a visão preponderante, hoje no CAD, pelo menos, é que nós devemos nos ater às competências que a lei nos dá. Pode parecer até um quanto óbvio, mas o CAD faz um trabalho de autocontenção que eu vejo pouquíssimos outros órgãos públicos o fazerem. Então, para além das questões de sustentabilidade, a gente tem outros bens, outros princípios, outras políticas públicas que são tutelados por outros órgãos de governo e que, sim, guardam uma certa correlação com o CAD, mas, na minha opinião, o CAD não pode se arvorar a querer, por meio da sua atuação, fazer política de sustentabilidade. Eu sei que essa não é a sua pergunta. E tem vários outros exemplos, então, tributação, mercado de trabalho, diversas outras questões que, por vezes, tenta-se levar para o CAD por meio da correlação com casos concretos, e o CAD tem sido muito criterioso, muito parcimonioso ao incorporar em suas análises políticas que são tuteladas por outros órgãos públicos. Mas isso não quer dizer que estejamos completamente fechados a essa possibilidade, Flávia. Mas eu acho que somos carentes de bons casos, faltam bons casos onde a gente possa estabelecer, por exemplo, a correlação entre tributação e concorrência, ou questão trabalhista e concorrência. Especificamente com relação à sustentabilidade, nós não temos uma política específica para incorporar questões relativas à sustentabilidade na análise de nossos casos ou atos de concentração. Mas, dentro de uma análise mais ampla sobre colaboração entre concorrentes, questões relativas à sustentabilidade vão ser analisadas no âmbito de colaboração entre concorrentes. A gente teve pouquíssimos casos onde essa questão foi discutida, tivemos um ato de concentração onde houve uma série de considerações acerca desse tema. Enfim, estamos abertos para essa possibilidade de análise, mas não temos uma política definida ou exceções ou imunidades antitruste definidas para questões relativas à sustentabilidade, Flávia. Dentro do CAD tem um instrumento que é pouquíssimo utilizado pelo mercado, na minha opinião, que é o instrumento da consulta. Eu acho que deveria ser mais utilizado
o instrumento da consulta para que o CAD pudesse observar, num caso concreto, se caberiam exceções ou como poderia se dar uma colaboração entre concorrentes, considerando questões relativas, por exemplo, à sustentabilidade. Flávia, tentei ser bem objetivo, eu sei que a pergunta cabia uma discussão amplíssima, mas em respeito ao tema e principalmente à proximidade do almoço, tentei ser o mais sucinto possível. Tá, eu vou abreviar aqui também, porque você já acabou tratando de tributação. Então, sobre mercado de trabalho, esse é um tema que vem sendo refletido em várias jurisdições, com pouca definição ainda, e vocês, a superintendência abriu recentemente alguns casos nesse mercado. Então, a minha pergunta é, a SG já tem um direcionamento objetivo sobre a delimitação dessa conduta? E aí, considerando todas as peculiaridades do nosso sistema jurídico, da diversidade de atores nesse tema. Ótimo ponto, Flávia. Afirmo, não é prioridade para o CAD atuar em questões relativas a mercado de trabalho. Os casos que foram abertos muito recentemente, foram 2 casos, na verdade, relacionados a uma conduta bastante específica que chegou ao nosso conhecimento por meio de um acordo de leniência. Então, são investigações que foram abertas pelo CAD no mercado como qualquer outro mercado. Não é pelo fato de se dar no mercado de trabalho, em políticas de RH, que motivou o CAD a atuar nessa área. Consideramos esse caso como qualquer outro caso de troca de informação sensível. Também é importante pontuar isso, os casos que estão abertos referem-se a troca de informação sensível entre concorrentes no mercado específico. Eu faria um paralelo, Flávia, com um cartel de compra. É uma compra de um insumo, no caso, um insumo de trabalho. Não se trata de não temos elementos de wage fixing, não temos elementos de no poach nesse trabalho, nesses casos, e não temos nenhuma orientação estratégica para olhar para esse mercado. Repito, o caso que foi aberto, decorrente de uma leniência, onde chegou a nossa informação que concorrentes trocavam informações concorrencialmente sensíveis entre si, e isso motivou o CAD a abrir esses casos. Obrigada, Alexandre. Obrigado. Bom, doutor Gustavo, gostaria de dirigir o foco para a advocacy concorrencial. Em maio deste ano, após a reestruturação interna do Ministério da Fazenda, o IBRAC realizou um evento com a então subsecretária da SEAI, Ana Patrícia Lira, em que ela apresentou alguns projetos e chamou a nossa atenção, entre eles, o projeto referente à análise de impacto concorrencial. Esses projetos terão continuidade na sua gestão e também, se possível, poderia compartilhar conosco as ações mais relevantes da SEAI nessa frente, e os resultados alcançados ou esperados? Com certeza, Ricardo. Eu já estava, como disse, na Secretaria de Reformas Econômicas desde janeiro do ano passado. Ana Patrícia era subsecretária, eu já era substituto dela, apesar de ser diretor vinculado ao secretário Marcos, então já acompanhava essa agenda da SEAI e com certeza o objetivo do meu trabalho é dar continuidade a esse trabalho que a gente iniciou ainda em janeiro do ano passado sobre a gestão dela. Então, sobre a análise de impacto concorrencial, a gente continua desenvolvendo esse trabalho, o objetivo é que a gente possa levar uma espécie de guia de análise de impacto concorrencial, alguma orientação à consulta pública, fazer uma tomada de subsídios. A gente tem trabalhado intensamente para que a gente consiga colher contribuições do mercado também sobre o que seria essa análise de impacto concorrencial. Estamos discutindo com a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, cursos para capacitação de agências reguladoras também, para a gente difundir esse conhecimento. Então, esse assunto com certeza continua na nossa pauta e a gente espera ter novidades em breve. Uma outra pauta que a gente está retomando na subsecretaria é o que existia até 2022, que era o chamado FIARC, que era Frente Intensiva de Avaliação Regulatória Concorrencial.
A gente espera nos próximos dias, semanas, no máximo, publicar uma nova instrução normativa que está reestruturando aquilo que era FIAR, que vai ter um nome um pouquinho diferente e um formato um pouco diferente também, mas também nessa mesma ótica de colher do mercado, da sociedade, temas que trazem preocupação regulatória e concorrencial para que a gente possa estudar, propor melhorias. Esses temas estão em andamento. Temos também, junto com agências reguladoras, uma iniciativa de discutir acordos de cooperação técnica, capacitação. Temos discussão avançada com a Agência Nacional do Petróleo, a Agência Nacional de Energia Elétrica e outras agências que a gente já iniciou um diálogo para firmar também termos de cooperação para favorecer esse trabalho de advocacia da concorrência junto às agências reguladoras. E tem uma agenda nova que a gente está buscando trabalhar agora nessa parte de advocacia da concorrência, que é como a gente maximiza a sinergia que a gente pode ter junto com o CAD, com o nosso parceiro. O CAD tem um contato muito direto com a pauta concorrencial, muitos casos concretos, muito mais contato do que a gente tem na CA em relação aos problemas concorrenciais. E a gente, no Ministério da Fazenda, tem uma coisa, por estar dentro da administração direta, que é eu vou chamar de capacidade política, diferente da que uma autarquia como o CAD tem. Então, como a gente consegue maximizar essas duas potencialidades, a expertise, a capacidade técnica que o CAD tem, o conhecimento que o CAD produz, com a capacidade política de estar no órgão como o Ministério da Fazenda, na administração direta, muito próximo da Presidência da República, muito próximo do Congresso Nacional. Então, estamos começando a pensar internamente, vamos fazer essa discussão com o CAD, de como a gente consegue aprimorar essa sinergia. Acho que o Barreto comentou muito bem agora sobre temas que são levados ao CAD, que são políticas públicas formuladas por outros órgãos. Acho que a gente está na administração, talvez a gente possa fazer esse elo entre esses pontos que são levados ao CAD, que não são competências do CAD, e que a gente possa, dentro do Ministério, dentro do governo, dar um andamento mais rápido, mais eficiente. Obrigada, Gustavo. Bom, agora a gente vai fechar. E eu vou endereçar a última questão, que na verdade não é questão, é mais uma divulgação para o presidente Alexandre Cordeiro. Eu gostaria de divulgar, né, o acordo de cooperação técnica número 1 de 2024, que a gente vai assinar hoje junto com CAD, BRAC e CAD. Então, uma grande satisfação para a gente ter conseguido fechar esse documento nos últimos dias, né, Alexandre? Foi uma correria para a gente conseguir fechar os termos do acordo, então queria agradecer a sua assessoria, agradecer também ao Marcos e ao Denis, que são coordenadores de assuntos legislativos do IBRAC. Então, para a gente é um motivo de satisfação, porque, na verdade, o IBRAC já tem esse acordo de cooperação com o CAD, né, envolvendo algumas parcerias e conjuntas, e ele foi ampliado para incluir atividades legislativas. Isso foi uma sugestão até que veio do Alexandre Cordeiro, né? O IBRAC já vem fazendo esse acompanhamento legislativo há algum tempo e vem tentando ter uma presença maior no Congresso, né, se manifestando ativamente em projetos de lei. Mas desde que eu entrei na Diretoria de Relações Institucionais, eu percebi o quão difícil é fazer essa triagem dos projetos de leis. São muitos projetos todos os dias, a gente tem uma assessoria que faz esse acompanhamento para a gente, mas mesmo assim é muito difícil. Às vezes, na inteligência artificial, os robôs conseguem pegar os temas que vão afetar a defesa da concorrência, porque a gente faz buscas por palavras e às vezes não tem a palavra. Então, acho que ter contato, ter esse diálogo com pessoas-chave dentro do Congresso e também com o CAD é muito importante para a gente conseguir fazer essa triagem. Então, gostaria de te agradecer novamente. A gente tem um plano de trabalho, né, com prazos, um calendário bem definido para a gente começar esse monitoramento, claro, dentro daquilo que é de interesse comum das duas entidades, CAD e BRAC, com troca de informações não sensíveis. Então, Alexandre, comenta um pouco sobre isso e sobre essa interlocução do CAD com os parlamentares, como isso tem se desenvolvido e com outros atores do governo. Primeiro, agradecer ao IBRAC, é uma oportunidade muito boa da gente se aproximar cada vez mais. Eu acho que o sucesso do IBRAC está diretamente relacionado ao sucesso do CAD e vice-versa.
a gente tem que ter muito orgulho dessa relação que o IBRAC tem com a Autoridade Antitruste Brasileira. Isso não é visto em nenhum outro lugar no mundo e efetivamente é muito elogiado por todos. Então, é uma troca de informação, de experiência, auxílio técnico que o IBRAC dá para o CAD. E aqui, inclusive, vou pedir para aumentar, a gente está precisando fazer umas traduções, viu, René? Já tinha te dito, vou usar o IBRAC para poder fazer. Certamente. Que é muito importante isso mostra, tem a capacidade da gente, bom, como nossa assessoria internacional está muito cheia de coisa e o CAD está cada vez mais internacionalizado, é importante que os nossos documentos de trabalho possam ser traduzidos para o inglês. Isso faz com que a gente mostre o trabalho que está sendo feito do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência de uma maneira geral para o resto do mundo e passa a ser parâmetro, inclusive, de boas práticas e decisões. E aqui tem essa questão importantíssima que é o acompanhamento legislativo. Muitas vezes passam algumas leis, algumas normas, regulação de algumas agências que afetam diretamente o nosso trabalho e a gente não sabe o que está acontecendo. Então, nesse trabalho de advocacy, é muito importante que o CAD, com o auxílio do IBRAC, consiga monitorar o que está acontecendo no Congresso brasileiro, especialmente no que diz respeito às questões específicas de concorrência. E aí, por isso, o ACT, a gente conta muito com a colaboração do IBRAC e ajuda para que a gente consiga fazer esse monitoramento e ser cada vez mais efetivo nessa missão institucional de advocacy que a gente tem. Ótimo. Obrigada. Muito bem. Então, vamos assinar. Vou assinar. Ótimo. Bom, nós vamos passar, então, para as assinaturas. É interessante, eu lembro que essa discussão começou na reunião que nós tivemos da diretoria lá em fevereiro. Então, é importante ver que as conversas acabam levando alguns frutos. Parabéns à diretora Flávia por ter perseguido esse objetivo junto com a assessoria do presidente Cordeiro. Vamos lá. Combater monopólio. Vamos ver para falar alguma coisa no final. Você abre primeiro. Com isso, seminário encerrado. Muito obrigado, quero agradecer à mesa, justamente aqui por esse encerramento, pela disponibilidade de tempo, não só nesse momento, mas durante esses praticamente 3 dias de evento, e também desejar a todos uma boa tarde, um bom final de semana, e até o 31º Seminário Internacional de Defesa da Concorrência. Obrigado a todos e todas.